Imagine um mundo onde a terra firme era apenas um contorno pálido no horizonte. Nada de florestas, nada de insetos zumbindo, nenhum som de pássaros cortando o vento. Apenas rochas nuas, areia áspera e um sol impiedoso refletido em mares intermináveis. Nesse tempo remoto, cerca de 419 milhões de anos atrás, o planeta respirava de outra forma. A vida, concentrada quase exclusivamente nos oceanos, fervilhava em formas estranhas e fascinantes. Eram criaturas que deslizavam nas sombras líquidas como se o mar fosse seu único universo possível. Para elas, a terra seca não passava de um rumor distante, um território impraticável, uma ideia ainda por nascer. Os continentes, em constante movimento, pareciam tabuleiros gigantes, empurrando-se lentamente uns contra os outros. Nada florescia sobre eles, exceto manchas tímidas de musgos e algas rasteiras, que ousavam testar os limites entre água e pedra. Eram os primeiros pioneiros do ambiente terrestre, silenciosos, pequenos, quase invisíveis, mas estavam prestes a transformar a atmosfera e a escrita da vida. Enquanto isso, abaixo das ondas, o espetáculo era grandioso. Trilobitas, com seus corpos segmentados, arrastavam-se sobre os fundos marinhos como patrulheiros de um império silencioso. Corais primitivos erguendo recifes vívidos, filtrando a água cristalina e criando refúgios para uma infinidade de formas de vida. Moluscos misteriosos navegavam como naves ancestrais. E entre eles, uma revolução biológica começava a ganhar forma. Até então, muitos peixes não tinham mandíbulas. Alimentavam-se de restos, filtrando a água ou devorando pequenos organismos que cruzavam seus caminhos. Mas algo estava prestes a mudar. A evolução, incansável, preparava um salto audacioso. Os primeiros predadores verdadeiros estavam surgindo. Criaturas com mandíbulas articuladas, dentes afiados e armaduras naturais. O oceano, que antes fora um refúgio relativamente tranquilo, transformava-se num palco de caçadas implacáveis. Dentre esses novos protagonistas estava um monstro lendário, o Dunkleosteus, um peixe blindado que podia alcançar até 10 metros de comprimento. Imagine uma mandíbula feita não de dentes, mas de placas ósseas afiadas como navalhas, fechando-se com uma força suficiente para partir outro peixe ao meio num único golpe. Um verdadeiro terror dos mares, tão lendário quanto os dragões dos mitos, mas bem mais real. E esse era apenas o começo. Os placodermos dominavam as águas com suas armaduras naturais. Os peixes cartilaginosos, ancestrais dos tubarões, deslanchavam sua linhagem de predadores ágeis. E os peixes ósseos discretos e adaptáveis dariam origem a quase todos os vertebrados modernos. Inclusive nós. O Devoniano, sem exagero, foi a era dos peixes. Um tempo em que nadadeiras eram mais úteis que pernas. E respirar fora d'água parecia uma ideia absurda. Mas, será que era mesmo absurda? Porque à medida que o oceano se tornava mais competitivo e perigoso, algumas criaturas começaram a olhar, talvez pela primeira vez, para aquele território seco e hostil, e imaginar possibilidades. Se você gosta desse mergulho no tempo, já deixa um comentário contando. Qual seria a criatura que você mais temeria encontrar se pudesse visitar o Devoniano? E aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde quando a gente voltar ainda mais no tempo no próximo episódio. Enquanto isso, nas margens desses mares antigos, a natureza estava prestes a ensaiar o passo mais arriscado da sua história. Sair da água. Antes de qualquer animal ousar rastejar para fora da água, foram as plantas que escreveram os primeiros capítulos dessa nova fronteira. No início, eram apenas pequenas manchas verdes rastejantes, musgos, hepáticas e algumas plantas vasculares de poucos centímetros, desafiando a aridez de um planeta ainda inóspito. Mas bastou uma fagulha evolutiva para que essa presença tímida se tornasse uma força planetária. Essas primeiras plantas começaram a desenvolver tecidos condutores de seiva, estruturas que lhes permitiam crescer, resistir à gravidade e absorver água de solos secos. Em pouco tempo geológico, ou seja, milhões de anos, elas se espalharam por margens de rios, planícies úmidas e zonas rasas de antigos mares. A atmosfera, até então instável, começou a mudar. O ar ganhou mais oxigênio, o clima começou a esfriar, e a superfície do planeta passou a abrigar os primeiros solos férteis da história. O momento decisivo veio com o surgimento das primeiras árvores. A Archaeopteris, uma das pioneiras, podia chegar a mais de 10 metros de altura. Tinha troncos robustos, anéis de crescimento
e um sistema radicular profundo, capaz de estabilizar encostas e armazenar água. Imagine o impacto disso num planeta antes desértico. Pela primeira vez, havia sombra, umidade retida no solo, microclimas se formando. A Terra começava a respirar, e com a Terra mais estável, vieram outros colonizadores, fungos, artrópodes e os primeiros insetos terrestres. Nada disso foi rápido. Foram milhões de anos de ajustes delicados. Cada nova raiz aprofundava a relação entre rocha e vida. Cada folha que caía fertilizava o solo. Cada micro-organismo que surgia abria espaço para formas mais complexas. E enquanto isso acontecia em terra, nos mares, o equilíbrio começava a se tensionar. A competição por oxigênio e alimento ficava cada vez mais intensa. Foi então que um grupo de peixes desenvolveu algo revolucionário. Nadadeiras lobadas com ossos internos. Uma estrutura que um dia evoluiria para braços e pernas. Além disso, alguns desses peixes começaram a desenvolver pulmões primitivos, permitindo-lhes respirar fora d'água por períodos curtos. Entre esses pioneiros, havia um nome que atravessaria eras: Tiktaalik. Com cabeça achatada, pescoço móvel, algo inédito em peixes, e nadadeiras robustas, ele foi um verdadeiro elo vivo entre dois mundos. Não era um peixe comum, mas também ainda não era um animal terrestre. Você consegue imaginar o que significava sair da água pela primeira vez, sem árvores frondosas para proteger do sol? Sem rios previsíveis, sem insetos, flores ou grama. Apenas rocha quente, ar seco e silêncio. Foi nesse cenário que a vida começou a experimentar passos trêmulos. Cada tentativa era uma aposta. Ou evoluía, ou desaparecia. A transição foi lenta, frágil, cheia de idas e vindas. Mas houve um momento, simbólico, quase poético, quando um animal com espinha dorsal levantou a cabeça acima da água e respirou o vento da terra pela primeira vez. Os protagonistas dessa revolução foram os tetrápodes primitivos. Entre eles, nomes que hoje fazem parte da mitologia científica. A acantostega, por exemplo, tinha 8 dedos em cada pata dianteira, um lembrete de que a evolução é feita de experimentações, nem sempre lineares. A ichthyostega, por sua vez, tinha costelas mais fortes e vértebras adaptadas a sustentar o corpo fora d'água. Suas orelhas internas já começavam a captar sons no ar. Eram exploradores de um novo continente biológico, mas a Terra, nessa época, não era um lugar acolhedor. A vegetação ainda era jovem, os solos eram duros e a temperatura era imprevisível. À medida que novas espécies surgiam e testavam o limite entre água e terra, a paisagem terrestre passava por transformações profundas. As árvores, agora altas e numerosas, resfriavam o clima ao reduzir os níveis de CO2. Com a expansão da vegetação, grandes quantidades de nutrientes começaram a escorrer para os mares através da erosão. O excesso alimentou florações intensas de algas que, ao morrerem, consumiram o oxigênio da água. Zonas mortas se espalharam pelos oceanos. Recifes colapsaram. Diversos grupos de peixes e invertebrados desapareceram. O planeta assistia mais uma vez ao preço do seu próprio progresso. Mas, como sempre na história da Terra, a extinção não foi o fim. Foi um novo começo. Entre os sobreviventes estavam linhagens que dariam origem a anfíbios, répteis, aves, mamíferos e, muito tempo depois, nós. Antes de ir embora, deixa eu te fazer um convite diferente. Se esse vídeo te fez sentir que está conectado a algo muito maior, compartilha nos comentários o que mais te tocou nessa jornada. Pode ser uma lembrança, uma curiosidade, uma pergunta, ou só um uau. Cada mensagem ajuda a construir uma comunidade que, assim como esses primeiros tetrápodes, está explorando novas fronteiras. Dessa vez, as fronteiras do conhecimento. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito. Não como um clique automático, mas como um gesto de quem quer caminhar junto nessa aventura.